Estamos aqui para que, através da palavra de Deus, com certeza o Espírito Santo trará princípios importantes para a nossa caminhada de fé, mas para que a gente possa edificar a nossa casa e a nossa família. Se você puder, por um instante, se colocar mais uma vez de pé, faça isso, em reverência à palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro da repetição, que é o livro de Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 ao 9, e depois do versículo 20 ao versículo 25. Queremos fazer essa leitura e extrair desse texto, não só desse, mas também a posteriori do Salmo 78, alguns princípios importantes. E a nossa temática nessa noite será: a fé começa em casa. Você pode repetir comigo? Diga assim: a fé começa em casa. E diz assim, a partir do versículo 4: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Versículo 20. Quando teu filho no futuro te perguntar dizendo: que significam os estatutos, os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a seus pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Feche por um instante a sua Bíblia, deixe marcadinho aí, coloque-a sobre o banco. Vamos orar apresentando a Deus esse momento em nome de Jesus. Senhor, nós te damos graça, te damos louvores, rendemos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pelo privilégio de estarmos na Tua casa e nesse momento de repartirmos, de compartilharmos da Tua palavra, que é viva, que é poderosa, que é eficaz, que não volta vazia, mas antes ela cumpre para com o propósito de ter sido ministrada, Senhor. E com certeza, mais uma vez, por atuação e ingerência do Teu Espírito Santo, a Tua palavra há de alcançar os nossos corações, transformando nossa mente, mas acima de tudo, fazendo com que essa transformação se transforme em comportamentos e atitudes cotidianas, em primeiro lugar, dentro da nossa casa e na nossa família. Nós oramos em gratidão e fazemos isso em nome de Jesus e para a glória de Deus. Que o povo do Senhor diga amém. Você quer aplaudir bem forte ao Senhor? Aleluia! Glórias a Deus! Pode tomar o seu lugar em nome de Jesus. E de uma maneira assim, muito simples e direta, eu quero compartilhar alguns princípios que vão nos revelar como é que essa fé ela pode, em primeiro lugar, nascer na nossa casa, entendendo que a nossa família ela funciona como um sistema onde é gerado a fé, um sistema onde nós geramos ternura, amor, cumplicidade, carinho, respeito, harmonia, tudo aquilo que nós precisamos para vivermos nesse mundo é gerado, em primeiro lugar, num pequeno sistema, que é a nossa casa e a nossa família. E eu quero tirar, assim, alguns princípios importantes para que nós aprendamos, de fato, o que Deus deseja para a nossa casa e para a nossa família. E o primeiro princípio que eu quero compartilhar, irmãos, para a edificação não só da nossa vida, mas também da nossa casa, o primeiro princípio é que a família,
a nossa casa, o nosso lar, ela é o lugar onde nós aprendemos a dinâmica da vida. A nossa casa, a nossa família é o sistema, é o lugar onde nós aprendemos a dinâmica da vida. E qual é a metodologia mais eficiente de nós aprendermos a dinâmica da vida dentro da nossa casa? A metodologia é o exemplo. A nossa casa, a nossa família é o lugar onde nós aprendemos a dinâmica da vida. E qual é a metodologia usada? A metodologia usada precisa ser o exemplo. Existe dentro da psicologia um tipo de aprendizagem que é estudada que se chama aprendizagem vicariante. O que significa isso? Nesse processo de aprendizagem, um organismo aprende um comportamento por meio da observação. Um organismo ele aprende um comportamento, ele começa a praticar aquele comportamento através de um outro organismo que ele observa como exemplo, como espelho. Isso significa uma aprendizagem vicariante. Trata-se de um aprendizado não apenas da topografia de uma resposta, mas também dos estímulos antecedentes e consequentes à sua resposta a outro organismo. Ou seja, os meus filhos, eles aprenderão a metodologia da vida, a dinâmica da vida, através de um espelho. E que espelho é esse? Sou eu. Que espelho é esse? É a mãe, é a minha esposa. Porque existe uma modelação, uma modelagem, que é esse processo de aprendizagem vicariante. Existe uma frase de um autor muito conhecido, Albert Einstein. Ele dizia que o exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas a única eficaz de fazê-lo. O exemplo não é mais uma metodologia, mas o exemplo é a única maneira eficaz de ensinar alguém através do nosso exemplo. E quando eu olho para esse texto, o que eu preciso aprender, irmãos? Que antes de ensinarmos aos nossos filhos, está aí um grande desafio para nós pais, para nós líderes. E que desafio é esse? Nós precisamos viver aquilo que nós ensinamos. Por quê? Porque se nós ensinamos e não vivemos, nós estamos vazios de autoridade. O que nos dá autoridade para o ensino é a prática, é o exercício daquilo que nós queremos ensinar. Jesus pregava de maneira muito similar à mensagem dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, mas o que enchia Jesus de autoridade depois do Sermão da Montanha, todos ficaram admirados. Por quê? Porque ele pregava com autoridade. De onde vinha essa autoridade? Da prática. Não só da teoria, não só da retórica, mas acima de tudo da vivência, do esforço de colocar em prática aquilo que se quer que o outro também faça. O apóstolo Paulo cotidianamente não falava sobre isso? Sede meus imitadores, aprendizagem vicariante, assim como eu sou de Cristo. Olhe para mim, porque eu me esforço, eu esmurro meu próprio corpo, eu reduzo a escravidão. Para quê? Eu tendo pregado a outros, conclua para mim, por gentileza, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, na cabeça de Paulo, o que desqualifica alguém? O que tira a autoridade de alguém? É a mensagem que sai da minha boca, não aliado com o meu comportamento cotidiano. Isso me esvazia de autoridade. E aonde os nossos filhos vão aprender a dinâmica da vida? Num pequeno sistema, num pequeno grupo. Que pequeno grupo é esse? A nossa casa, a nossa família. E qual a metodologia? O exemplo. O exemplo. Quando o autor de Provérbios, ele vai falar no capítulo 22, versículo 6, ensina a criança no caminho. Quando o autor usa essa preposição no caminho, não é o caminho, mas é no caminho. Então, há um esforço de quem instrui a criança no caminho. Esse no caminho, ele tem a ver com alguém que está andando junto, dentro de, sobre alguma coisa. Não é algo desconhecido, é algo vivido. Ensina no caminho que deve andar, porque quando ele for velho, por ele ter semeado
o líder, os pais terem semeado boas memórias, e as boas memórias, elas são semeadas pelo exemplo, ele não vai se desviar desse caminho. No nosso lar, a nossa casa, ela precisa ser um espelho, que mesmo mudo, demonstra. Um espelho que não grita, mas um espelho que revela. O espelho mostra a verdade. Eu tento lutar contra isso, mas o espelho me mostra a verdade. Que verdade é essa? Estou ficando careca. 42 anos de idade, estou ficando careca. O espelho mente? Ele grita? Não, mas quando eu paro diante dele, ele me revela. Me revela. Estou ficando careca. Então, irmãos, como líderes e como família, a gente precisa aprender esse princípio. Nós precisamos de líderes, de pais, de mães, que, em primeiro lugar, amem a Deus, sirvam a Deus, e aí depois ensinem seus filhos pelo exemplo. Ensinem seus filhos pelo exemplo. Não é isso que o texto está mostrando aqui, no versículo 4 ao versículo 6? Amarás, pois, ouve, ó Israel, versículo 4, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E esse mandamento aqui é para a liderança da família. Ele vai dizer no versículo 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E essas palavras que hoje te ordeno estarão onde? No teu coração. Depois, a posteriori, você ensina para o seu filho. Você transmite pelo exemplo de amor a Deus. E a pergunta, ou uma das perguntas, que eu gosto muito de perguntas, como é que está o seu amor a Deus hoje? Como é que está o nosso amor a Deus hoje? Ou será que os nossos filhos, ao olharem para a nossa vida, eles veem muito mais uma religiosidade do que um amor a Deus? O cumprimento de uma liturgia ou de uma devoção real e verdadeira a Deus de todo o nosso coração? Porque a gente acha que não, irmãos, mas mesmo que mudo, a gente revela, a gente comunica, a gente transmite, porque nós somos o modelo, nós somos o exemplo, nós somos o espelho. Então, como é que está o nosso amor a Deus? Porque antes de inculcar em nossos filhos os preceitos de Deus, a Bíblia está me dizendo que nós devemos ter os preceitos de Deus no nosso coração. No nosso coração. Por quê? Porque é simples, irmãos. Cada um só pode dar aquilo que tem. Se eu estou oco, se eu estou vazio de Deus, o que eu transmitirei de Deus para minha família? Cada um só pode dar o que tem. Não podemos dar aquilo que nós não temos. Não podemos exigir aquilo que a gente não vive. Não podemos exigir aquilo que nós não vivemos. E qual é a aplicação prática, trazendo isso para a nossa vida? Uma das grandes tragédias da família contemporânea, sabe o que é, irmãos? É que os pais deixaram de ser modelo, exemplo e padrão para os seus filhos. Hoje, os mentores dos filhos é a internet, é o Google, é o mundo virtual. Para que o seu filho saiba de alguma coisa, dificilmente, eu posso estar errado, mas pelo que eu tenho visto, dificilmente os filhos perguntam aos pais, eles perguntam e não precisa nem saber escrever, tá? É só apertar o microfonezinho lá e ele falar que já vem a resposta. Quem são os mentores dos nossos filhos? Isso é um perigo. Então, a inconsistência na vida, a inconsistência nas palavras, esvazia a autoridade dos pais. Primeiro princípio que eu preciso entender e aprender como família de Deus é que é na família que se aprende a dinâmica da vida. E qual é a metodologia? O exemplo. O exemplo. Segundo princípio, a família ou lar
é o lugar onde os filhos são gerados, são formados, não só biologicamente, mas na família é o lugar onde os filhos são gerados espiritualmente. No versículo 7 ele diz: tu inculcarás a teus filhos e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Abra sua Bíblia aí, por gentileza, no Salmo 78. Salmo 78. Olha só o que o salmista Asaf vai dizer: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos, o que ouvimos e aprendemos e o que nos contaram os nossos pais. O que ele está falando aqui no versículo 3? O que ouvimos e aprendemos e o que nos contaram os nossos pais. Não o encobriremos aos seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as suas maravilhas que fez. E as maravilhas que fez. O que é isso, irmãos? Isso aqui se chama legado espiritual. Quem é que está contando? Aqui os feitos do Senhor, os testemunhos do Senhor. Quem é que está compartilhando a lei do Senhor, os estatutos do Senhor, os mandamentos do Senhor? Quem é que está fazendo isso? Os pais. Isso se chama legado espiritual. A responsabilidade de gerar os filhos, acima de tudo, não só biologicamente, mas acima de tudo espiritualmente, não é da igreja. A igreja é apenas uma parceria. Quando se fala aqui, coloque o seu filho, leve ele para assistir a aula, para ele participar aqui dos eventos do final do ano, isso é apenas uma parceria que a igreja desenvolve com a igreja, com a família. Uma parceria igreja-família, família-igreja. Não é de responsabilidade da igreja o gerar, o cuidar, o mentorear, o pastorear os nossos filhos. Isso é responsabilidade de quem? Dos pais, da família. É o que ele está dizendo, é o legado espiritual. E ele continua dizendo: ele estabeleceu, versículo 5, um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos seus pais que transmitissem aos seus filhos. E qual é o propósito? Ele vai dizer: a fim de que a nova geração conhecesse a Deus. Então, irmãos, eu posso concluir que hoje, se a gente vive uma geração vazia de Deus, a culpa é da igreja? É da igreja? Não, a culpa é de quem? Dos pais. Porque, aprenda um princípio espiritual: não existe lugar de autoridade vago. Não existe. Se existe lugar de autoridade que os pais precisam ocupar e não ocupam, alguém vai ocupar. Seja um professor, seja um adolescente, seja qualquer pessoa, vai ocupar esse lugar de autoridade, porque não existe lugar de autoridade vago. E a Bíblia está dizendo: os filhos podem esquecer, podem não conhecer a Deus em profundidade. Por quê? Porque eles não são exemplo, não são modelo a serem seguidos. E porque eles não entendem que recai sobre eles uma responsabilidade. E que responsabilidade é essa? Do legado espiritual. De gerar os seus filhos também espiritualmente. A fim de que a nova geração, versículo 6, os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer. Está falando da nossa geração. Que se levantassem e, por sua vez, o referissem aos seus descendentes. Ou seja, é uma geração comunicando a outra geração. Para quê? Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, em cujo espírito não foi fiel a Deus. Terrível diagnóstico. O lar é o lugar onde os nossos filhos são gerados espiritualmente. Sabe por quê, irmãos? Não basta trazer comida, não basta dar teto, não basta dar roupa, não basta dar educação, não basta dar segurança. Nós precisamos conduzir os nossos filhos no caminho do Senhor. E os pais devem gerar os seus filhos espiritualmente.
porque talvez hoje seja o desafio de muitos lares que os seus filhos sejam bem-sucedidos profissionalmente. E não tem nenhum problema com isso. Mas não basta, já diz um autor aí muito conhecido, que não basta ter filhos brilhantes. Nós precisamos ter filhos salvos. O que adianta, disse Jesus, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? E vivemos um tempo, e por isso o Evangelho é uma contracultura. Vivemos um tempo em que os valores estão totalmente invertidos, ponta cabeça. Os pais que não motivam os filhos a terem suas vidas devocionais. E dou testemunho aqui da minha filha, que nós começamos ensinando, discipulando, mentoreando, cuidando, e hoje com 16 anos, a gente não precisa mais pedir que ela tenha o seu momento devocional. Ela fecha a porta e ora ao seu pai que está em secreto, crendo que o pai que vê em secreto há de recompensá-la. E ai de nós, se no momento devocional dela, a gente abrir a porta. Ela pede para não ser incomodada. Agora, é fácil isso? Como é que ela aprende isso? Só eu mandando e pedindo ela fazer, para que ela faça? Não, a proporção que ela vê a gente fazendo. Ela sabe que isso é questão de vida ou de morte espiritual. Espiritual. Não basta ter filhos bem-sucedidos profissionalmente, nós precisamos ter filhos consagrados a Deus. E acho que mais do que nunca nós precisamos nos preocupar mesmo com as próximas gerações. Gerações que conheçam a Deus mesmo, que tenham um relacionamento com Deus, que andem com Deus. Que saibam que é ter de verdade um relacionamento de dependência em Deus. Que orem, que meditem na palavra de Deus, que conheçam o Deus da palavra, não só através da palavra, mas por experiências cotidianas. E minha filha tinha um desafio de passar num colégio em que era um processo seletivo muito difícil. E nós colocamos em oração diante de Deus. E ela obteve um êxito em meio a tantos candidatos que nós julgávamos ser quase impossível. Mas a Bíblia nos garante como promessa que os impossíveis para os homens são os possíveis para Deus. E colocamos em oração diante de Deus esse desafio, esse sonho que era dela. E Deus, por graça, permitiu que ela fosse aprovada naquele colégio. Por quê, irmãos? Porque ela é melhor? Não, por causa do testemunho que eu não tenho tempo de contar. Ela colocou a sua dependência, a sua expectativa somente. Não foi uma das alternativas, mas a sua alternativa única e exclusiva foi em Deus. E Deus honrou a fé dela. Experiência. Conhecer o Deus da palavra, mas ter experiência com esse Deus da palavra. Pais que entendam a importância de interceder pelos seus filhos. Interceder assim como Jó intercedia. E hoje nós usamos muitas desculpas para não termos momentos com os nossos filhos. Depois você pesquise um pouco da história de Jó. Jó era extremamente atarefado. Jó era um homem extremamente rico e cheio das suas ocupações. Mas apesar de ser extremamente rico e cheio de ocupações, ele tinha tempo, e tempo de qualidade, para orar e para interceder pelos seus filhos. Caso eles pequem contra Deus, caso eles transgridam algum mandamento do Senhor, ele já intercedia, ele já santificava diante de Deus a vida de cada um dos seus filhos. Porque nós precisamos, irmãos, entender que a gente precisa se aplicar. A gente precisa se aplicar de maneira mais zelosa na educação espiritual dos nossos filhos. Olha só o que ele vai dizer aqui, se você voltar lá em Deuteronômio 6, ele vai dizer assim no versículo 7,
tu as inculcarás, depois de você amar a Deus de todo o seu coração, depois de você ser um modelo, ser um exemplo, você vai transmitir e comunicar isso para o seu filho, ele vai dizer: tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. O que significa isso aqui? Significa que esse inculcar aqui é falar alguma coisa repetidas vezes. Esse inculcar aqui é você não desistir de alguém, é você persistir, é você repetir seguidas vezes um princípio ministrado à vida de alguém. Isso é inculcar. Você já precisou falar mais de uma vez com alguém acerca de determinado assunto? O que é isso? Isso é inculcar. É aquele ditado, é bater na mesma tecla. E ele vai dizer que a gente precisa inculcar. Mas ele vai falar aqui de algumas facetas que nós precisamos aprender a desenvolver para que a gente eduque, para que a gente mentoreie os nossos filhos espiritualmente. Ele vai dizer: você vai inculcar aos seus filhos e vai falar desses princípios assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitado ou ao deitar-te e ao levantar-te. O que significa isso? Alguns papéis que nós precisamos aprender a desenvolver no crescimento, na evolução dos nossos filhos. E que papéis são esses? Quando ele diz assentado em tua casa, isso tem uma simbologia de uma conversa focalizada. Assentado é lugar de comunhão, assentado à mesa. Ou seja, ali os pais assumem um papel de professor. A mesa, os pais assumem, dentro da educação espiritual, da educação moral dos seus filhos, ele assume o papel de professor, que estabelece princípios essenciais. Então nós precisamos ser professores dos nossos filhos. Como? Assentado em casa, assentado à roda da nossa mesa. E o salmista fala sobre essa bênção. Mas ele diz que não é só assentado em tua casa, é andando pelo caminho. Se assentado em sua casa é uma conversa focalizada, andando pelo caminho já é uma conversa informal. E se assentado em casa eu sou um professor, andando pelo caminho eu sou amigo. Eu preciso ser amigo da minha esposa. Eu preciso ser amigo dos meus filhos. Porque é através dessa amizade saudável que eu vou alcançar o coração da minha esposa. É através dessa amizade saudável que eu vou alcançar o coração dos meus filhos. Então, se andando pelo caminho é um diálogo informal, como um amigo, eu vou ajudar o meu filho a interpretar, ajudar o meu cônjuge a interpretar os desafios da vida. Sabe por quê? Porque se não existe lugar de autoridade vago, e eu preciso ser o professor, se eu não sou o professor, alguém vai ser o professor do meu filho. Se eu preciso ser o amigo do meu cônjuge, se eu preciso ser o amigo dos meus filhos e não ocupo esse lugar, e se isso é um princípio espiritual que não existe lugar de autoridade vago, alguém vai se tornar o amigo do meu filho ou do meu cônjuge. Você consegue entender e você pode dizer amém? Então ele vai dizer, olha, não é só andando, não só assentado, não é só andando, mas ao deitar-te. O que significa isso? Ao deitar-te já é uma conversa mais íntima. Mas agora não é o papel de professor, não é o papel de amigo, agora é o papel de conselheiro. Conselheiro. E existem muitas pessoas que permitem que o seu cônjuge se assente à roda dos escarnecedores, para que, assentado à roda dos escarnecedores, ele tome conselho. E o que a Bíblia orienta? Quem precisa ser o conselheiro? Humano. Nós temos o nosso amigo, o Espírito Santo. Mas, numa relação horizontal, nós precisamos ter muito cuidado para quem nós abrimos o nosso coração. Muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado, casal, com quem frequenta a sua casa. Você sabe por que existem portas que separam os ambientes da nossa casa? A porta, dentro do estudo familiar sistêmico, significa as fronteiras. A gente estabelece uma fronteira. Daqui para lá a pessoa não pode passar. Porque existem
casais que dão liberdade a outros casais para passarem essas fronteiras, que frequentam o quarto. Uma vez nós ministramos um curso Casados para Sempre, e nós ouvimos de um outro casal que eles permitiam que casais amigos se assentassem na cama deles para conversar. Mas como assim? O meu quarto é um lugar de intimidade, minha e da minha esposa. E às vezes os filhos estão lá sentados, e eu falo para eles, brincando, mas digo, com toda a autoridade, digo mesmo, rapa fora daí. Esse lugar não é seu. Só um pouquinho, nem um pouquinho mais, pode sair. Por quê? O que eu estou ensinando para ele? Esse lugar pertence a quem? A mim e a minha esposa. Fronteira, limite. E existem famílias cujos limites e fronteiras são extremamente abertas. Onde os filhos não conseguem observar até onde eles podem ir. Isso é perigosíssimo. Então nós precisamos entender, irmãos, que ao deitar-te é justamente essa conversa íntima, onde nós somos o conselheiro, onde nós vamos de verdade conhecer o que está no coração um do outro, onde na intimidade eu vou saber o que está no coração da minha esposa e ela vai saber aquilo que está no meu coração. Onde quando eu estiver conversando com o meu filho, deitado com ele, sentado na beira da cama dele, conversando, orando com ele, eu vou perguntar, como é que você está? Está tudo bem com você? Mas ele diz que não só esses 3 papéis, de professor, de amigo, de conselheiro, ele vai dizer, assentado, andando, deitado e ao levantar-te. E esse levantar aqui tem o intuito de que os pais precisam ser os primeiros a lançar palavras de incentivo, de encorajamento na vida dos filhos e na vida do seu próprio cônjuge. Incentivo e encorajamento, que significa um papel de treinador, que valoriza e que mostra, que revela o propósito, que está junto dentro desse desafio. Não devemos entender que esse princípio, esse ensino, ele tem que ser ligeiro, superficial, mas esse ensino tem que ser claro, sólido e constante. O lar deve ser a grande escola espiritual da nossa família. A nossa casa, a nossa família precisa ser a escola espiritual. Por quê? Porque o lar é a trincheira onde a batalha espiritual na luta pela nossa família, ela é ganha ou ela é perdida? Através da oração. Nós precisamos entender, irmãos, que os nossos filhos, eles precisam aprender os princípios espirituais dentro de casa, mas é dentro de casa também que nós ensinamos os princípios morais. Compartilhamos dos princípios morais dentro de casa. Porque Paulo vai falar em Efésios 6,4, e vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Nós precisamos entender que nós vivemos em uma sociedade profundamente influenciável, ou influenciada pelo pós-modernismo. E olha só, irmãos, veja se você se identifica com isso. Essa pós-modernidade transporta na sua bagagem 3 tendências que vêm como que uma avalanche nas famílias. Que 3 tendências são essas? Pluralidade, privacidade e secularização. As nossas famílias estão encharcadas de quê? Pluralidade, privacidade e secularização. O que é pluralidade? Pluralidade é a existência de muitas variações de alguma coisa ao mesmo tempo. Tem a ver com diversidade. E hoje nós vivemos o tempo da diversidade, que está invadindo a nossa casa, estão invadindo as famílias. É o tempo da diversidade em todas as áreas, em todos os aspectos.
Vivemos num mundo onde há muitas ideias, há muitos conceitos, há muitos valores. O mundo cada vez mais rejeita a ideia de uma verdade absoluta. Que é isso, pastor? Tudo é relativo. Não existe mais nada absoluto. O que é isso? Pluralidade. Diversidade. São palavras que estão sendo repetidas aí várias vezes. E a gente não sabe, não tem ideia. O que esse conteúdo pode trazer de prejuízo, de dano para a nossa família. O mundo pós-moderno, dizem os autores, é uma grande arca. É uma grande arca no sentido de que está abrigando toda sorte de pensamentos, está abrigando toda sorte de religião, está abrigando toda sorte de filosofia, onde cada pessoa tem espaço para viver a sua crença, onde cada pessoa tem espaço para viver a sua filosofia, onde cada pessoa tem espaço para viver o seu padrão ético e moral. É o que eu penso. E o que eu penso, eu preciso mostrar para os outros. Pluralidade. Diversidade. Não existe mais verdade absoluta. A palavra de Deus, com a pluralidade, deixou para muitas famílias cristãs de ser a verdade absoluta. Quando o pastor prega um princípio da palavra, não é muito bem assim, mas não. Não é exatamente isso, não. Por quê? Porque a palavra deixou de ser absoluta. Agora, se esse princípio, como uma grande arca, tem abarcado as nossas vidas e as nossas famílias, não só a pluralidade, mas a privacidade. Privacidade é aquilo que é privativo, exclusivo, restrito, particular, próprio, peculiar. A privacidade, dentro da moral e da ética pós-moderna, é também profundamente privativa, onde cada um vive a sua vida sem ter que prestar contas a absolutamente ninguém. Cônjuges que não precisam prestar contas da sua vida ao seu marido, à sua esposa. Filhos que não precisam prestar contas da sua vida aos seus pais. O que é isso? É uma doutrina pregada pelo mundo, chamada privacidade. Privacidade. E a gente acha que os nossos filhos não aprendem pelo exemplo. Às vezes, nós não conseguimos prestar contas da nossa vida para uma liderança espiritual. Eu não vou justificar a minha ausência? Não preciso. E a gente acha que a gente não é o modelo, o exemplo para os nossos filhos. Eles não estão observando, não estão aprendendo. A gente acha que eles não estão aprendendo através dessa aprendizagem vicariante, pelo exemplo. Pior que estão. A privacidade, dentro desse conceito pós-moderno, os pais não têm mais o direito de interferir na vida dos filhos. Eles não têm mais o direito de impor um padrão de conduta, onde as pessoas passam a viver dentro da mesma casa, debaixo do mesmo teto, mas sem nenhum tipo de comprometimento, sem nenhum tipo de aliança e sem nenhum tipo de sentido de pertença. É como se ele vivesse naquele lar, mas ele não pertencesse àquele sistema familiar. Por quê? Porque ele incorporou um princípio mundano, maligno, que é a privacidade. Eu não preciso prestar contas de nada. Eu faço aquilo que eu quero. Um perigo. Um perigo. A gente vive isso hoje ou não, irmãos? Ou é uma utopia que eu estou falando aqui? É verdade, sim ou não? Verdade. Verdade. Dentro de um casamento, depois que você casa e passa a ser uma só carne, a minha liberdade, ela passa a ser uma liberdade limitada. Eu preciso aprender isso com princípio. Depois que eu caso,
A minha liberdade precisa ser uma liberdade limitada. Por quê? Porque exige-se, para um relacionamento saudável e bíblico, que se haja prestação de contas. Eu não faço aquilo que eu quero sem comunicar à minha esposa. Não existe isso. Não, resolvi dar uma saída, vou esparecer. Sua esposa sabe onde você vai? Não. Resolvi comprar alguma coisa, e comprei porque deu na minha cabeça. Que isso? Não existe mais compartilhamento? Se existe a pluralidade, se existe a privacidade como princípio de moralidade, de ética implantado pelo mundo nas famílias, existe também a secularização. O que significa isso? A secularização de uma sociedade pode ser entendida em um sentido literal, como um processo pelo qual a religião, a fé, ela deixa de ser um aspecto cultural agregador. A fé, ela deixa de ser um aspecto cultural agregador, transferindo assim para outras atividades dessa mesma sociedade esse fator coercitivo e identificador. Ela faz com que tal sociedade já não esteja mais determinada, alicerçada no exercício de uma fé, de uma religião. Sabe por quê, irmãos? Dentro da secularização, a sociedade ela deixa de ser teocêntrica, ela deixa de ter Deus no centro de todas as coisas e ela passa a ser antropocêntrica, o ser humano no centro de todas as coisas. O que importa é a satisfação dos meus desejos, daquilo que eu quero fazer. Não importa o que Deus pensa. É o homem no centro de todas as coisas. A secularização. É o antropocentrismo. E essa sociedade pluralista, privativa e secularizada, nós temos o grande desafio de quê? De forjar o caráter dos membros da nossa família. Pergunto, como é que se molda caráter? Como é que se gera caráter? Nós nascemos com um tipo de persona, de personalidade. Isso não perde, isso não se muda. A gente pode ter o nosso temperamento, a gente pode ser colérico, fleumático, pode ser sanguíneo, a gente pode ter esse temperamento controlado pelo Espírito Santo. Agora, caráter, ele é gerado, ele é construído. E como é que um bom caráter ele é construído? Porque a gente pode ter um bom caráter, a gente pode ser um bom caráter, ou a gente pode ser um mau caráter. O que significa caráter? Se revela nas minhas atitudes. O meu caráter se revela nas minhas atitudes cotidianas. E o que solidifica o meu caráter, sabe o que é, irmãos? É quando eu me proponho a fazer e vou fazendo, me proponho a fazer e vou fazendo, me proponho a fazer e vou fazendo. Isso aqui eu copiei do Bispo Ademir, tá? Que ele fala isso muito lá na igreja. Isso traz robustez para o meu caráter. Quando eu me proponho, quando eu escrevo, ou quando eu digo para alguém que eu vou fazer, e faço aquilo que eu digo, ou faço aquilo que eu escrevi. Isso solidifica o meu caráter, isso faz com que eu seja um bom caráter. Agora, quando eu escrevo, quando eu me comprometo e não faço, quando eu falo e não cumpro, aí as pessoas olham para mim assim, fulano não dá para confiar não. O que ele está dizendo? Que ele não tem caráter. Que a sua ética, a sua moral, ela é distorcida. E aonde que o caráter, a ética, ela é forjada em primeira instância? Dentro de casa, na família, no lar. E, irmãos, nós não temos tempo para falar sobre todos os pontos que eu gostaria de falar, mas isso requer o quê, irmãos? Tempo. Investimento de tempo.
Hoje nós temos tempo para muitas coisas, mas a gente precisa, dentro desse investimento de tempo, aprender uma coisa: a distinguir entre o importante e o essencial, a diferenciar entre o importante e o essencial. Porque se existe alguma coisa que é importante, apesar dela ser importante, eu consigo viver sem aquilo que é importante. Agora, se existe alguma coisa que é essencial, eu não consigo viver sem isso. Pergunto: a sua família, e nós estamos falando de família, a sua família, ela é importante ou ela é essencial? Se você está com o seu cônjuge, pergunte assim para ele aí do seu lado: a nossa família, ela é importante ou ela é essencial? Pergunta aí para ele, por favor. É importante ou é essencial? E a gente precisa buscar em Deus. Quando a gente analisa todo esse aspecto, irmãos, eu ainda não consigo colocar em prática. Você lembra do episódio de um filho que se desviou do caminho, que é o filho pródigo? Que ele caiu em si. Por que ele caiu em si? Porque ele estava fora de si. Só cai em si quem está fora de si. E ele viveu o verdadeiro arrependimento, que é a mudança de comportamento. O arrependimento, ele está ligado à mudança de comportamento. Começa na mente, por uma atuação do Espírito Santo, que precisa ser traduzido em comportamentos cotidianos. Eu preciso me arrepender, pedir perdão a Deus, para que, quando Deus fala através do profeta Malaquias, no capítulo 4, versículo 6, para que ele possa converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que o próprio Deus não venha e fira a terra com maldição, tem duas aplicações muito práticas. Esse converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, essa conversão era do povo com relação a Deus, um povo rebelde, mas também era uma conversão humana, dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, dos cônjuges uns aos outros. Tudo começa com o que, irmãos? Com a conversão. Conversão. Mudança, transformação, novo nascimento, arrependimento. A gente precisa pedir: Senhor, que através da atuação do Teu Espírito Santo, quando o apóstolo Paulo fala sobre o desenvolvimento da salvação em Filipenses 4, ele vai falar que nós precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. E ele conclui dizendo como? Porque é Deus quem opera em vós, tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Às vezes nós não queremos, e a gente precisa orar pedindo: Deus, coloque esse querer em mim, mexe no meu senso de volição. Agora, Deus não só muda o querer, Deus me potencializa através do seu poder e do seu Espírito Santo a realizar. Por quê? Porque a vontade de Deus para a família sempre será boa, perfeita e agradável. Romanos 12, 2. Que o Senhor nos abençoe como famílias benditas do Senhor. Que você possa não só anotar esses princípios, mas que você possa orar pedindo a Deus força e poder de Deus, para que cada um de nós consigamos colocar isso em prática. E se fizermos isso, irmãos, a palavra de Deus não mente. Nós colheremos o resultado de uma boa semeadura na nossa casa e na nossa família. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Apresente a Deus a sua vida, apresente a Deus o seu coração, apresente para Deus os seus desafios, mas faça como Paulo. Ele orienta a igreja de Corinto, antes da celebração da ceia. Ele diz: examine-se. Esse autoexame, ele faz-se necessário não só no momento que antecede
a celebração da ceia. Esse autoexame faz-se necessário cotidianamente. Todos os dias nós precisamos nos analisar. E vivemos um tempo em que nós gostamos de analisar a vida do outro. Mas o convite de Deus para cada um de nós nessa noite é autoanálise. Como está a sua vida com Deus? Como está o seu amor a Deus? Como está a sua devoção a Deus? Como está o seu comprometimento com Deus? Como está a sua responsabilidade com Deus e com a sua obra? A gente acha que isso não vai reverberar na vida dos nossos filhos. A gente acha que isso não vai reverberar nas gerações vindouras. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando Jesus diz que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, eu preciso crer. E esse crer é o exercício da minha fé, de que todas as demais coisas, sejam profissionais, sejam materiais, sejam familiares, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. O pastor Sandro estava falando aqui, permita que esse Pai Celeste, como um Pai perfeito, cuide da sua vida. Permita que Ele cuide da sua casa. Permita que Ele cuide da sua família. Não faça nada sem antes consultar a esse Pai em oração. Porque orar, irmãos, é um sinônimo, é um simbolismo de dependência. Quem não ora é porque não depende de Deus. Quem não lê a palavra é porque acredita que pode gerenciar, edificar e construir a sua vida e a sua família através do seu próprio conhecimento. Lê do engano. Isso é um construtor imprudente, que constrói a sua casa sobre areia. Porque vão vir as chuvas, vão vir os temporais, vão transbordar os rios. E olha, vão dar com ímpeto contra a nossa casa. E se nós não formos construtores prudentes, a nossa família ela vai desmoronar. Ah, mas se nós convidarmos o Senhor para ser o edificador da nossa casa, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não edificar a nossa família, o salmista vai dizer, em vão trabalham os que edificam. E nós queremos, Senhor, nessa noite, sermos construtores prudentes, que edificam a nossa casa em obediência, em submissão, em prática da Tua palavra, porque eu creio que os ventos eles vão soprar, porque Jesus falou que nós passaríamos por aflição, mas nós permaneceremos inabaláveis, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui e compartilharmos princípios tão preciosos da Tua palavra, que eles não só fiquem na nossa mente, mas que o Espírito Santo de Deus, o nosso intercessor, o nosso ajudador, traga esses princípios para o nosso coração, que tem o símbolo de colocarmos em prática tudo aquilo que nós temos aprendido. Assim nós oramos em gratidão e já queremos tributar a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor e fazer isso do nome que está acima de todo nome, o nome grande, santo e poderoso do nosso Senhor, mas do nosso Salvador Jesus Cristo. Que a igreja do Senhor possa dizer amém.